Mademoiselle. Olá, historionautas! Tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui num dos locais mais fascinantes da região de Santa Bárbara do Oeste. Estamos trazendo vocês para conhecer o Cemitério do Campo, um lugar indefectível e incrível para a história. Eu peço que vocês me acompanhem nessa jornada, curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos e façam os comentários. Será um prazer ter vocês nessa incrível jornada pela história da imigração norte-americana em Santa Bárbara do Oeste. Vem comigo na curva da história. Eu estou aqui com o meu amigo Fernando, que sempre me auxilia nas filmagens. Por favor, Fernando, fala um oi para os nossos observadores da história. Olá, historionautas! Muito bem. Vamos entrar então, Fernando? Vamos! Por favor, faça uma tomada de todo o espaço. Ao final da Guerra Civil norte-americana, muitos sulistas viram nessa região a oportunidade de iniciar uma nova vida. O imperador Dom Pedro incentivou essa migração e a maçonaria do Brasil também auxiliou esses novos integrantes da nossa cultura regional. Diante desse obelisco, eu vou pedir para o meu companheiro de filmagem fazer uma leitura para nós. Fernando, é com você. Santa Bárbara do Oeste e Americana se tornaram polos desta imigração, e os descendentes destes pioneiros preservam até hoje sua cultura e tradições. Aqui vamos entrar num pequeno museu onde existem algumas fotos muito interessantes. Vamos lá, Fernando? Vamos! Você sabe o nome do museu, Fernando? Museu Eliana Minkin Vaughan. Nossa, que legal, cara. Muito bom. Mintin, né? Acho que é Mintin. Precisa ver como é que eu vou pronunciar isso depois. Falando na Eliana, olha ela aqui. Eliana foi presidente da Fraternidade Descendência Americana por muito tempo. Dizem que ela gostava tanto da festa confederada que veio a falecer exatamente num dia dessa festa, e seu corpo foi velado nesse mesmo momento. A primeira ilustração é do Dr. Cícero Jones, um ilustre morador de Santa Bárbara do Oeste e um dos patronos pela emancipação do município de Americana em 1924. Já a última ilustração diz respeito ao primeiro confederado da Vila Americana. William Hutchinson Norris foi um coronel do Exército Confederado e pioneiro da imigração norte-americana no Brasil.
Norris nasceu no estado da Geórgia, mas passou a maior parte de sua vida no Alabama, na cidade de Mobile. Lutou na Guerra Mexicano-Americana, onde recebeu sua patente de coronel. Seus filhos Robert Frank, Reese e Clay Norris lutaram na Guerra Civil Americana. Foi promovido a tenente no 60º Regimento do Alabama e deu baixa em 20 de setembro de 1864. Vendo a terra devastada pela guerra, William e seu filho decidiram migrar para o Brasil em dezembro de 1865. Foi recebido no Palácio de São Cristóvão, Rio de Janeiro, pelo imperador Dom Pedro II, que confessou estar entusiasmo pela perspectiva de uma possível imigração em massa de colonos vindos da América do Norte. Dom Pedro II aconselhou Norris sobre fundar uma colônia agrícola em Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo, onde poderia ensinar os fazendeiros da região técnicas do cultivo de algodão, mel e melancia. Com a ajuda financeira de membros da maçonaria do Alabama, do qual fazia parte, Norris e seu filho Robert compraram terras da sesmaria de Domingos da Costa Machado e estabeleceram-se às margens do Ribeirão Quilombo, na cidade de Santa Bárbara do Oeste, onde hoje é o centro da cidade de Americana. Essa foto me intrigou, pois eu achei que ela tinha a ver com a ilustração da tapeçaria que veremos logo à frente. Mas em pesquisas posteriores eu descobri que se trata da primeira Casa Branca da Confederação, uma casa histórica em Montgomery, Alabama, que foi a residência executiva inicial do presidente dos Estados Confederados da América, Jefferson Davis, e sua família no início de 1861. Transferida de seu local original em 1919, totalmente mobiliada com peças originais da época das décadas de 1850 e 1860, a casa de 1835, em estilo italiano, está aberta ao público. Embora muito semelhante no estilo arquitetônico característico do Sul, a casa da tapeçaria não é a mesma da foto. A da tapeçaria trata-se de Gaineswood, uma casa de fazenda em Demópolis, que levou quase 20 anos para ser concluída, sendo terminada apenas às vésperas da Guerra Civil. Foi inscrita no Registro Nacional de Lugares Históricos em 1973 e atualmente funciona como um museu histórico, sendo supostamente assombrada pelo fantasma de uma jovem. A mulher morreu prematuramente durante uma visita à fazenda. Alguns dizem que ela ficou furiosa quando seu corpo não foi imediatamente devolvido ao seu estado natal para o enterro, razão pela qual seu espírito permanece. Estamos diante do primeiro túmulo aqui do cemitério do Campo. A Beatrice E. Oliver era esposa do Asa Thompson Oliver. Esse então é o primeiro túmulo deste cemitério. Respeitosamente, eu peço a Deus que acolha a memória tanto dela como de todas as pessoas que estão aqui. Ali onde nós vamos nos movimentar é o túmulo Asa Thompson Oliver. Nasceu em 14 de 11 de 1819 na cidade de Albert, Geórgia, e faleceu 27 de 7 de 1873. Coronel Asa Thompson Oliver era do condado de Austin, Texas. Ele pegou um navio em Nova York e chegou na cidade do Rio de Janeiro em 20 de setembro de 1866. De lá rumou para Santa Bárbara, onde comprou uma fazenda na região denominada Campo. A esposa Beatrice contraiu tuberculose e faleceu em 13 de julho de 1868. Como os cemitérios na época pertenciam à Igreja Católica,
ele foi proibido de sepultar sua esposa neles. Seguindo o costume sulista, o coronel Oliver enterrou sua esposa em suas terras, cercando o local para que os animais não pisoteassem o túmulo. Depois, suas filhas também foram vítimas de tuberculose e estão enterradas ao lado da mãe. Em virtude desse problema, Oliver destinou 1 hectare de sua fazenda para o sepultamento das pessoas da comunidade norte-americana, que originou o cemitério do campo. Temos aqui o túmulo das filhas do Asa Thompson Oliver, Ingliana e Mildred Oliver, filhas do coronel. Aqui no guia para visita diz que numa das lápides tem o desenho de um anjo e de uma rosa. Me parece... Aqui tem uma rosa, ó. Eu tô filmando aqui com o meu companheiro aqui, o Fernando. Essa rosa dá para perceber, né? E o mistério de onde está o anjo? Será que é lá? Historionautas, me acompanhem nessa jornada, quero mostrar algumas curiosidades, por favor. Olha que interessante esse túmulo com o esquadro compasso e a estrela da maçonaria. O nome do coronel Norris. Estamos diante da lápide do coronel Norris. Interessante a simbologia do esquadro compasso e a estrela com o G do grande arquiteto do universo da maçonaria. É muito interessante. Do lado nós temos a lápide da esposa. Fernando, me auxilia aí, lê um pouquinho da história desse cidadão. Responsável pela organização da colônia de Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo, serviu na Guerra do México de 1843 e foi grão-mestre da Grande Loja Maçônica do Alabama de 1861 até 1863. Aqui é a esposa do coronel Norris. Olha esse... Olha que interessante esse túmulo ali. Aqui tinha um esquadro e um compasso. E aqui nesse outro também, ó. Consegue perceber ali, Fernando? Sim. Provavelmente foram depredados ali. Sim. Alguém pode ter levado embora. Ou mesmo se danificou, né, com o tempo. Vocês podem notar que as lápides aqui, elas são lápides muito características dos cemitérios dos Estados Unidos, diferente um pouco dos túmulos aqui do Brasil. Alguns aqui até são semelhantes aos brasileiros, mas esses com essas lápides
eu presumo que seja muito ao estilo americano. Olha esse daqui que interessante. Achei interessante a cruz. Amigos historionautas, a história é uma ciência fascinante. Sempre digo que a história é a ciência mais humana que existe na face da Terra. Nós achamos uma lápide por meio do guia que recebemos do caseiro, e essa lápide, ela pertence a W.S. Wise, que é tio-avô de Rosalynn Carter, que foi esposa do ex-presidente Jimmy Carter. Eu não sei se eu estou falando uma tremenda bobeira, mas além das relações Brasil e Estados Unidos, quando Jimmy Carter esteve aqui visitando este cemitério, provavelmente ele veio visitar um de seus parentes. Essa é a lápide. Vamos agora para a capela. Temos mais um registro interessante aqui, eu vou ler para vocês, depois o Fernando vai filmar um pouco de perto, porque ela está bem sombreada, tá? Aqui, em 10 de setembro de 1871, foi organizada a primeira Igreja Batista no Brasil. Seus membros fundadores vieram do sul dos Estados Unidos e América, após a Guerra Civil. Seu primeiro pastor foi Richard Ratcliffe, do estado da Louisiana. Aquela igreja promoveu a consagração do primeiro pastor batista brasileiro, Antônio Teixeira de Albuquerque, em 1880. Era uma igreja missionária. Eles pediram e receberam missionários para o Brasil, as famílias Bagby e Taylor, que posteriormente foram para Salvador, Bahia. Apesar de não mais existirem como igreja, a semente plantada por aqueles primeiros batistas produziu e continua produzindo frutos para a honra e glória de Deus. Santa Bárbara do Oeste, 15 de setembro de 2001. Convenção Batista Brasileira. Filma um pouquinho aqui o monumento. Vamos continuar aqui nesse outro registro. Eu gosto de mostrar a vocês os registros históricos. Em 1865, 2015, 150 anos de imigração americana, em memória aos imigrantes norte-americanos e suas contribuições para a sociedade brasileira, agricultura, religião, educação, saúde e engenharia. Eu queria dizer algumas palavras. É preciso entender que, polêmicas à parte, quando tratamos de história, tratamos também dos elementos que contribuem para a ampliação de uma cultura. No caso, aqui,
esses imigrantes chegaram e se adaptaram à região, aprendendo costumes e trazendo elementos de sua terra natal. A função desse vídeo é um pouco mostrar essa realidade de como as culturas se entrelaçam no mundo. Polêmicas à parte, o mais bonito da história é a interatividade. Aqui a gente tem mais um monumento. E essas letras aqui fazem menção a essa loja maçônica, Augusta Respeitável Loja Simbólica Coronel William H. Norris. Aqui nós temos outro monumento falando da Convenção Batista. Uma tomada breve e vamos para a capela. Agora a gente vai entrar ali na capela. Uma capela bem simples, o púlpito bem simples. E aqui eu imagino que isso seja um órgão, né? Olha que interessante. História, gente. História é isso. Imagina nesse púlpito algum ministro deve ter feito alguma pregação. E talvez nesse púlpito a primeira pregação protestante do país. Vamos agora para a nossa última parada nessa nossa visita. Aqui nós temos um obelisco, que é uma arquitetura tipicamente maçônica, que faz uma menção ao Egito, aos seus deuses solares, ao Sol, à Lua e outros elementos simbólicos. Mas aqui nós temos os nomes das famílias que vieram. E é nesse local onde Jimmy Carter fez uma foto, a qual eu colocarei em algum lugar da tela. Vamos ver então o obelisco. Qual a sensação de visitar um lugar como esse? É uma sensação de encontro com o passado, de poder ver as sepulturas dos fundadores das cidades aqui da nossa região, de Americana, de Santa Bárbara do Oeste, e de ver como o nosso país trata a história e as figuras históricas. Eu penso que nós deveríamos honrar mais a nossa história e as nossas figuras históricas, independente de quaisquer polêmicas que haja a respeito da sua época, das suas atitudes.
mas nós, como figuras humanas, como pessoas, deveríamos honrar a nossa história e essas figuras históricas que aqui repousam. Eu quero agora encerrar esse vídeo com todos os meus amigos historionautas que gostam e acompanham este canal. Estou aqui entre dois portais simbólicos, dizendo adeus ou até breve a esse lugar incrível. Eu quero agradecer a pessoa do senhor Marcelo, a pessoa do senhor Rogério, a pessoa do caseiro desse estabelecimento, desse cemitério, que nos recebeu com tanta gentileza, e quero pedir que você que está comigo até agora, curta esse vídeo, compartilhe, comente, transforme a curva da história numa reta que mostra a trajetória histórica da região. Um abraço a todos aqui na Curva da História.